Governador João Dória, um bom dia para o senhor. Eu Bom espero que o dia, senhor esteja Datena. bem. Vamos conduzir essa pandemia da melhor forma possível. E há uma notícia que a nossa repórter já antecipou, a Bruna, que é muito boa repórter, que talvez o comércio de rua abra amanhã, acho que é isso, e os shoppings na sexta-feira. O senhor teria informação sobre isso, governador? Um ótimo dia ao senhor. Datena, a você também, antes de tudo, ânimo, esperança, força, paz no coração, você que é devoto de Nossa Senhora de Aparecida, para não cair em depressão, ao contrário, manter-se altivo, como sempre. Sua palavra com equilíbrio é muito importante. E feliz também com a menção ao Boechat, foi um grande amigo. Eu conheci o Boechat ainda no Rio de Janeiro, quando morei lá na década de 80, e como você, me tornei admirador, um dos maiores jornalistas que o Brasil já teve em todos os tempos. E foi muito feliz essa sua lembrança. Ele está lá de cima nos olhando, nos acompanhando, se divertindo, porque ele era bem-humorado, e, obviamente, iluminando os nossos caminhos. Datena, em relação à sua pergunta, ela será respondida amanhã pelo Bruno Covas. O Bruno faz uma coletiva de imprensa conosco aqui amanhã no Palácio dos Bandeirantes, às 12 horas e 30 minutos, e vai anunciar as etapas do Plano São Paulo no âmbito da capital paulista, essa chamada retomada consciente, cuidadosa, que o Bruno está conduzindo no âmbito da capital de São Paulo. Então, vamos esperar um pouquinho até amanhã. Os seus ouvintes e também telespectadores do Brasil Urgente vão poder ter informações mais detalhadas e pelo próprio Bruno Covas a partir de amanhã. Do Estado, o senhor pode adiantar alguma coisa ou não? Datena, também vamos fazer, por óbvio, a informação amanhã do Plano São Paulo, considerando o município de São Paulo, a capital, e os outros 644 municípios. O que é importante a você e aos seus ouvintes da Bandeirantes é destacar que a quarentena continua. Nós não eliminamos a quarentena e nem rompemos a quarentena. E não romperemos também. A principal orientação segue sendo que as pessoas, se possível, fiquem em casa, respeitem o isolamento social. E se tiverem que sair, saiam protegidas. O uso de máscaras, muito importante, álcool gel constantemente, friccionando as mãos. Se puder, água corrente e sabão, melhor ainda, sabão líquido de preferência, e o distanciamento social em torno de 3 metros entre uma pessoa e outra. Essa é a recomendação primordial do governo de São Paulo. E alguma retomada de alguns serviços e de algum comércio seguirão regras muito específicas e que serão anunciadas amanhã. Mas sempre a recomendação mais importante é para que as pessoas continuem tendo paciência, continuem tendo resiliência e, se puderem, fiquem em casa. É a melhor forma de se protegerem do coronavírus é permanecendo em casa e tendo cuidado também com a higiene na sua casa. Os deliveries que chegam de alimento ou produtos que são comprados pela internet também devem ser manuseados com luvas, luvas plásticas, luvas de látex, para que você não toque nessas caixas nem de produtos de consumo, alimentos, nem de produtos que você compra na internet. Depois descartar essas embalagens, colocar dentro de um saco de lixo plástico, amarrar e colocá-los na área específica do lixo do seu prédio ou da sua casa e sempre lavando as mãos após manusear estas embalagens. Com esses cuidados, Datena, as pessoas terão pouca chance de serem infectadas e muitas chances de terem a sua saúde protegida e a sua vida também. Essa reabertura gradativa, ela representa uma reabertura sem lei, mas com regras e sem multas, ou uma reabertura com regras e multas? Com leis, regras e circunstancialmente multas também, Datena. Para as pessoas que obedecem à lei, não há nenhum tipo de punição, evidentemente. Você, eu, muitos, provavelmente a maioria dos que estão nos ouvindo aqui, espero, cumprem a lei. Logo, quem cumpre a lei não recebe nenhum tipo de punição, nem pecuniária, nem dinheiro, multa em dinheiro,
nem a multa criminal. Ou seja um bom cidadão, cumpra o seu dever e você não terá, evidentemente, nenhuma molestação com multas ou com qualquer penalidade. Você sabe que eu costumo prestar atenção das pessoas, eu acho que a melhor forma de você, talvez, dar uma opinião é prestar atenção na opinião de alguém, porque às vezes alguém, por mais simples que seja, o cara tem uma opinião muito melhor do que a sua que acha que tem a solução. Não é? Eu parto desse princípio. Tem um amigo meu, me mandou aqui um modelo, não sei se isso é factível ou não. Olha, a solução é simples. Bom, primeiro, Samir, um abraço grande. Eu acho que solução nenhuma é simples hoje em dia. Mas ele diz, dividir a abertura por horários e não limitando das 10 às 17. É simples, já que são 4 horas de funcionamento. Aí ele diz assim, eu faria o seguinte, lojas e empresas prestadoras de serviço, das 9 às 2 da tarde. Comércio em geral, das 14 às 18. Shoppings, 18 às 22. Aí acaba a aglomeração, não precisa ficar ameaçando demitir ninguém. É apenas uma sugestão que eu acabei de ler agora, chegou agora aqui no meu telefone celular. Samir é uma pessoa muito bacana, está ajudando muita gente. Não costuma nada a gente fazer a colocação, às vezes de uma coisinha simples você chega aí a um denominador comum. Isso aqui é factível, governador? Tatena, bem conscienciosa essa observação do seu amigo. Muito provavelmente, é que eu não quero adiantar aquilo que vai ser anunciado amanhã, mas muito provavelmente será nessa linha. Você não precisa e não deve ter horários coincidentes de comércio e serviços para não haver superaglomeração nos terminais de ônibus, do metrô, nas estações de metrô e da CPTM, e igualmente no trânsito, sobretudo em coletivos, mas também no trânsito nas ruas. Então, muito provavelmente será dentro dessa linha. Sensata a observação desse seu amigo e sensato também o fato de você colocar aqui aos seus ouvintes. É uma forma de projetar melhor essa retomada consciente, com mais segurança também. Depende muito do povo. O Japão não tomou medidas extremas, não é? Porque a cultura japonesa já é mais ou menos essa. Isso. Um dos fatores positivos que a gente vai ter na saída, na retomada dessa crise terrível é esse. O Brasil vai ficar um país mais afeito à higiene, que dificilmente a gente tirou nota 10 nesse quesito, mesmo porque a gente nunca teve acesso direto a informações de higiene, agora precisa ter, é fundamental, né? Limpar as mãos, sempre lavar as mãos. O distanciamento em caso de qualquer gripe, não precisa ser pandemia, é fundamental. Você usar máscara não é para ser contaminado, mas para não contaminar alguém, é parte da cultura asiática. Eu acho que, nesse aspecto, o brasileiro está aprendendo a conviver com alguma coisa que vai ser muito importante, porque eu acho que essas epidemias, primeiro, que depois viram pandemias, serão mais frequentes daqui para frente. Então, acho que o povo brasileiro vai sair melhor preparado para isso. O senhor não acha, governador? Acho sim, concordo integralmente com essa sua observação. É um legado, diante da tristeza dessa pandemia, esse é um legado positivo. Os hábitos de higiene serão muito melhores em todo o Brasil, aliás, em todo o mundo, não apenas no Brasil. Nós temos 216 países do planeta afetados pelo coronavírus. As pessoas terão muito mais cuidado nos seus processos de higiene pessoal, nos seus comportamentos, nas suas atitudes, e isso vai evitar outras viroses, e as pessoas terão, com esses cuidados, menos problemas de saúde. Concordo integralmente com a sua observação, Datena. O senhor não costuma agir sob pressão de uma maneira que ceda, simplesmente porque está sob pressão. Claro que os prefeitos do ABC, de outras cidades que não houve uma perspectiva de reabertura igual a de São Paulo, esses prefeitos que agiram de uma maneira muito negativa. Essas cidades poderão ser contempladas com medidas melhores se os números estiverem melhores, ou com os números do jeito que estão apresentados, não interessa a reação dos prefeitos, o senhor vai ter o mesmo plano que sempre teve. Num lugar que está com o sistema de saúde colapsado, a situação continuará a mesma.
Atena, eu só mudaria aí talvez o verbo contempladas. Não se trata de contemplar, nem tomamos decisões aqui de ordem política e nem sob pressão política, de forma alguma. Você já me conhece há mais de uma década, aliás, há 2 décadas pelo menos, sabe que eu não reajo diante de pressões, exceto o de reagir às pressões. Então, pressão não funciona aqui. Agora, dados, informações, sim. E quem analisa isso é o Comitê de Saúde. São 19 membros. Ele foi constituído pelo Dr. Davi Wipp no dia 26 de fevereiro, inicialmente com 10 membros. Hoje tem 19 membros, incluindo o Dr. Davi Wipp. Ele hoje não coordena mais o comitê. A cada 15 dias temos um coordenador. Um dos membros do comitê assume a coordenação geral e temos um coordenador executivo. E que anunciamos, você deu essa notícia inclusive no Brasil Urgente, que é o João Gabardo, que foi secretário executivo do Ministério da Saúde com o então ministro Luiz Henrique Mandetta. Então, havendo números que permitam essa flexibilização e a retomada consciente em alguns municípios, esses números validados pela saúde é que serão o passo para essa retomada consciente. Não é uma decisão do governador, é uma decisão do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. O secretário municipal Edson Aparecido, até para minha surpresa, não era nem esse o assunto, diz que a situação já é mais grave no interior do que na cidade de São Paulo. É verdade isso? Em algumas cidades, em algumas regiões, não em todas elas, mas em algumas sim. Há algumas regiões que foram menos afetadas, outras onde prefeitos tomaram iniciativas muito corretas do isolamento social, seguiram a orientação do governo do Estado, então eu diria, não é uma verdade absoluta. Hoje nós temos, aí isso é importante para você, os ouvintes, o índice de ocupação das UTIs no Estado de São Paulo é de 67,5%. No Estado. Na Grande São Paulo é 75,5%. E vem caindo, dia a dia vem caindo. Essa é uma boa notícia até para os seus ouvintes. Por que vem caindo? Primeiro porque nós estamos aumentando o número de leitos. O que eu não entendo é isso aí. Eu não entendo esse negócio, eu estava até perplexo. Falei, se está morrendo mais gente, como é que as UTIs estão mais aliviadas? Eu queria entender essa equação. Porque nós estamos colocando mais unidades de UTI, ou seja, mais respiradores, mais UTI. Cada respirador é uma UTI. Então, você viu até, eu mandei para você no domingo à noite, nós recebemos mais 750 respiradores neste final de semana da Turquia. Começaram a ser distribuídos nos hospitais municipais e estaduais ontem. Hoje já todos eles estarão distribuídos até às 19 horas. E cada um, quando chega no hospital, ele já chega em condição de funcionamento imediato. Porque no Hospital das Clínicas, onde todos eles são encaminhados, eles são desembalados, testados, calibrados, higienizados, reembalados. Isso é importante. Isso é importante. Eu posso ajudar só com uma parte? Eu posso te ajudar? Claro. Você vai responder uma pergunta muito importante agora. Claro. Por que as pessoas estão vendo o mundo inteiro reabrir? Você vê a França reabrir, vê a Itália reabrir, vê os países que passaram pelo pior reabrirem. Aqui, as pessoas têm que tomar consciência que nós estamos indo para o momento pior da doença. Se o sistema está menos colapsado, não é porque está morrendo mais gente. O que eu entendi agora é que nós estamos tratando do sistema de saúde, que vai receber as pessoas que estão contaminadas a partir de agora, em estado clínico variado, não é? O nosso sistema de saúde está melhor preparado para receber as pessoas, por isso a reabertura. Porque muita gente pergunta, por que vai reabrir quando está morrendo mais gente? Então é que o sistema de saúde está sendo tratado para receber as pessoas, só que a doença continua grave, a doença continua se espalhando e se não tomar cuidado, a gente tem a chamada segunda onda, o agravamento ainda da primeira onda que não acabou. É isso ou não? Mais uma vez, acertadíssimo. Correta observação, Datena. Absolutamente correta. Essa é uma explicação real, factível, numérica e absolutamente clara para os seus ouvintes e para a opinião pública de forma geral.
E é por isso que São Paulo tem a sua operação completamente sob controle. Aqui nós não tivemos, não temos e não teremos nenhum colapso na saúde pública, porque nos preparamos com antecedência, através dos hospitais públicos e estaduais, o sistema de saúde pública, o SUS, e os hospitais municipais, sob administração de prefeitos, para garantir o atendimento. Nenhum paciente ficou sem atendimento em São Paulo, seja nos hospitais de campanha, seja nos hospitais municipais e estaduais, e nenhum deixará de ser atendido nos próximos meses. O sistema está absolutamente bem regulado. Por isso, até ao dar esse número de ocupação de 67,5% nos leitos no estado de São Paulo, é um fato bastante louvável. Não estou querendo aqui colocar méritos a nós, mas louvável do ponto de vista que há estados brasileiros onde a ocupação é 92, 93, 94. Ontem vi na televisão matéria de um estado brasileiro onde a sua capital tinha 100% dos leitos ocupados. Portanto, se tivesse qualquer paciente com necessidade de ocupação do leito, caberia ao médico, nesse estado, nessa capital, lá na região norte do país, optar quem vai viver e quem não vai viver. Aqui em São Paulo, essa circunstância não houve, não há e não haverá, Datena. Olha, eu nunca vi o Bruno bravo. O Bruno é um cara firme, sempre foi, né, como o avô dele. O avô era estouradão, né? Mas eu nunca vi o Bruno bravo. Mas ontem eu cheguei a ver o Bruno próximo disso, quando ele fez uma afirmação que se o secretário Caran não fizesse cumprir a medida de que os ônibus trafegassem com pessoas sentadas e sem lotação, com pessoas em pé, sem lotação máxima, o secretário na segunda seria outra. Bom, se eu sou o Caran, eu já pedi o boné na hora, porque o cara, quando ele fala com tranquilidade e tal, mas fala firme, é de assustar. E ontem o Bruno chegou a assustar, pelo menos o Caran deve ter ficado assustado. O senhor acha factível, já que o secretário Baldi falou que é impossível, isso no transporte estadual é impossível você trafegar sem pessoas em pé. Há uma fórmula de você conseguir desafogar o transporte coletivo a ponto de evitar que as pessoas andem em pé dentro de metrô, dentro de trem, dentro de ônibus? O senhor acha que há uma fórmula ou não? Difícil, Datena, sinceramente difícil. Eu entendo que nós podemos ter menos pessoas na ocupação de trens de metrô, os trens da CPTM, os ônibus intermunicipais, os ônibus na capital de São Paulo, para evitar pessoas muito próximas umas das outras. Mas ter o transporte público com pessoas apenas sentadas, neste momento, vejo com pouca possibilidade. E compreendo a irritação do prefeito Bruno Covas, e como você até me surpreendi. O Bruno é muito sereno, sempre e bem-humorado também, mas ele ficou aborrecido com esta informação do seu secretário. Imagino que já tenham superado isso no dia de hoje. Esse fato que você revelou ocorreu ontem. Espero que tenham superado isso. Mas razão pela qual, mais uma vez, as pessoas devem utilizar máscaras no transporte coletivo. Se puderem usar luvas, melhor. As luvas de látex, hoje já temos essas luvas de material plástico mais simples, mas que protegem também, para que você, ao utilizar as empunhadeiras ou as barras de segurança no transporte coletivo, não coloque em contato com a sua mão e, obviamente, leve o seu tubo de álcool gel junto com você ao sair do transporte coletivo. Se você não estiver de luvas, use o álcool gel. São medidas de proteção individual que ajudam a manter a saúde das pessoas, Datena. Quem não conseguiu pagar imposto, né, porque estava fechado e não conseguiu trabalhar e está sendo cobrado na justiça, pode ter algum plano, algum refresco por parte do Estado em termos de pagamento de ajuste fiscal? Porque o cara acha que não pagou, quem não pagou acho que não pôde pagar mesmo. Existe alguma perspectiva para parcelar isso, para ajudar essas pessoas que não conseguiram ganhar o suficiente para pagar os seus impostos? Em nível estadual, existe uma possibilidade disso? Não estou dizendo não cobrar, mas pelo menos escalonar, alguma coisa assim.
Primeiro, as pessoas de baixa renda e as pessoas, infelizmente, desempregadas e em situação de pobreza já não terão corte de gás, corte de água e corte de luz por intervenção do governo do Estado de São Paulo. São serviços concessionados, mas não terão o seu corte até o final do mês de julho, dadas as circunstâncias da pandemia. Em relação ao tema dos impostos, nós criamos linhas de financiamento através do Banco Desenvolve São Paulo para atender principalmente micro e pequenas empresas aqui no estado de São Paulo, para garantir a ela um capital mínimo para um período de 90 a 120 dias, e também trabalhamos muito junto ao BNDES para que liberasse um crédito no valor de 4 bilhões de reais, igualmente para micro e pequenas empresas no estado de São Paulo, e ainda um outro crédito de 8 bilhões de reais para pequenas e médias empresas aqui no estado de São Paulo. Então, oferecendo um crédito a essas empresas, elas terão melhores condições para suportarem esse período do coronavírus, principalmente período que, a meu ver, ainda irá até o final do mês de agosto, período mais difícil, vamos chamar assim, e poderão ultrapassar este período e uma retomada gradual do processo econômico. Datena. Bom, dá um abraço das meninas bravas da sua assessoria aí e no nosso querido Wilsinho. Hoje é aniversário dele, inclusive, Datena. Do Wilson? Hoje é aniversário do Wilson. Então eu vou ligar para ele mais tarde para dar os parabéns, que é um amigo muito bacana. Ele vai ficar muito feliz. Legal. Ele vai ficar mas feliz. Parabéns, felicidades ao Wilson, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito bacana mesmo. Acabei me tornando amigo do Wilson, porque gosto muito da forma de agir dele, é um sujeito de caráter, um sujeito de moral e, como sempre, a gente gosta de pessoas boas e precisa de pessoas boas. Concordo. Nesse aspecto. Você está muito bem assessorado, como pelas meninas também, que são super eficientes e já deram um tempo da entrevista, mas uma pergunta acho que é importante aqui, porque nós vamos ter o teste da vacina de Oxford, né, que é uma vacina que vem sendo já aprimorada desde a gripe SARS, lá de trás, já faz muito tempo, e duas cientistas maravilhosas, só podiam ser mulheres mesmo, por isso você tem uma assessoria, a maioria de mulheres aí muito competentes, mas são duas cientistas fantásticas mesmo, que aprimoraram essa vacina para a mutação da Covid-19. Essa vacina pode ser financiada pelo Estado de São Paulo, ela vai ser aplicada em teste aqui, e sendo colocada em linha de produção, o Brasil, o Butantan pode produzir essa vacina, ela pode ser financiada ou subsidiada pelo governo de São Paulo, governador? Já há esse entendimento com laboratórios ingleses através do Instituto Butantan, Datena. Boa pergunta essa, mostra que você está bem informado. Hoje, até provavelmente na coletiva de hoje, terça-feira, o presidente do Instituto Butantan, Dr. Dimas Covas, talvez revele isso publicamente na coletiva de imprensa às 12 horas e 30 minutos. Portanto, mostra o seu grau de conhecimento e de boa informação. O Instituto Butantan tem renome internacional, é um dos maiores fabricantes de vacina do mundo, uma referência de qualidade respeitadíssima em todo o planeta, mantém acordos com laboratórios japoneses, europeus, americanos e também chineses, e tem uma excelência do ponto de vista de qualidade na análise, pesquisa e produção de vacinas. Então, muito provavelmente isso ocorrerá, e no caso de São Paulo, será com o Instituto Butantan, Datena. Governador, um ótimo dia e que Deus proteja o senhor e a todos nós, porque realmente o Brasil precisa, são ótimas notícias, já fiquei um pouquinho mais animado em saber que apesar da doença estar subindo para o seu pico, está levando mais vidas todos os dias. A nossa tristeza é geral porque chora a família dos outros, muitos chorando a própria família. A gente sente uma dor coletiva, é claro que sente uma dor coletiva, é por isso mesmo que de vez em quando a gente amanhece desse jeito, porque parece que a gente vai dormir num pesadelo, dorme com um pesadelo e acorda num pesadelo. Mas aqui acredita em Deus, o caminho fica mais fácil. Quem não acredita, que acredite na ciência, a gente também respeita, mas Deus vai nos ajudar. Eu sou temente a Deus, sou realmente muito crente em Deus, eu sou devoto mesmo de Nossa Senhora Aparecida e acho que a gente vai encontrar o caminho
através de Deus iluminando a ciência. Essa é a perspectiva. Foram boas notícias, gostei da entrevista, foi muito tranquila, muito boa, e é melhor conversar desse jeito do que ficar brigando e tendo discussão. Eu acho que o caminho é a gente procurar o caminho para a maioria da população brasileira, que é de gente de bem. O Brasil é o país mais rico do mundo em todos os sentidos, em produção de tudo que você pode imaginar, agronegócio, minério, água doce, selva, tem tudo de bom aqui, que nenhum país tem o que a gente tem, mas o que a gente tem de melhor, nenhum país tem também, com todo respeito a todos os povos do mundo. Somos todos irmãos, não há fronteiras, principalmente numa pandemia, mas o que o Brasil tem de melhor é o brasileiro. Abraço grande e um ótimo dia ao senhor. Datena, feliz também de ver você melhor agora ao final da entrevista do que na abertura dela. Você estando bem, todos nós ficamos bem. Muito obrigado pela oportunidade, Datena. Aos nossos ouvintes, os seus ouvintes que seguem você com muita fidelidade, por favor, sigam em casa se puderem, se protegendo. Ao sair, não deixem de utilizar as suas máscaras, por favor. Se puderem usar luvas, usem também. E não tendo a possibilidade de usar luvas, lave as mãos constantemente ou use álcool gel. Datena, um abraço muito carinhoso para você, sob a proteção de Nossa Senhora de Aparecida, a nossa santa protetora. Bom dia, um grande dia ao senhor, uma ótima semana a todos os paulistas, paulistanos e brasileiros. Muito obrigado pela entrevista, um abraço grande. Dê um abraço apertado, já que eu não vou ter oportunidade, no Ilcinho, tá bom? Abraço grande. Farei isso. Um abração para você, Datena. Outro. Obrigado.